Aleluia. Shalom, queridos. A graça e a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Muito boa noite a você que está aqui agora, chegando para o nosso culto do amor nesse domingo. Primeiro dia da semana, vamos orar ao nosso Deus maravilhoso. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer por tudo, pela tua bondade infinita, pela tua graça, pelas tuas misericórdias, pelo amor de Deus. Obrigado pela vida de Deus. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Toma este culto do amor hoje, Pai. Quebramos toda e qualquer interferência maligna do inferno, querendo atrapalhar as nossas vidas, querendo que as coisas não aconteçam. Nós queremos te dizer que nós somos felizes, porque o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. O Senhor é o nosso pastor e de nada teremos falta. Obrigado, Senhor. Obrigado porque sem ti nada podemos fazer. Obrigado de todo o nosso coração. Obrigado. Eu entrego agora cada vida que vai entrar aqui neste lugar, cada vida que já entrou. Abençoa poderosamente, Senhor, nosso Deus e nosso Pai, que haja vida nas orações. Toma este culto, Pai. Toma esta palavra de hoje que será forte. Aquelas pessoas que estão com depressão, ansiedade, estarão entendendo hoje um mundo espiritual, estarão com seus olhos abertos, estarão recebendo, Pai, em nome de Jesus, libertação nas suas vidas. Toma este culto, Pai. Faz coisas grandiosas em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Vem, Espírito Santo. Vem. Faz coisas grandiosas aqui hoje. Grandiosíssimas, em nome de Jesus. Te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos. Estás aqui, vivendo entre nós, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos, te adorarei, te adorarei. Estás... Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia. Milagres, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas, te adorarei, te adorarei. Cante. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz e solidão, meu Deus, esse é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz e solidão, meu Deus, Esse é quem tu és. Aleluia. Te adorarei, te adorarei. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Está repreendido todo sinal fraco dessa internet em nome de Jesus. Aleluia. Te adorarei, te adorarei. Começou a ter uma queda aqui, está repreendido em nome de Jesus. Todo ataque, eu repreendo em nome de Jesus, todo ataque para que as coisas não fluam. Para que não flua o que Deus tem para fazer aqui hoje. Todo ataque, toda lentidão nessa internet, eu repreendo agora, eu desfaço. Na autoridade do nome de Jesus Cristo de Nazaré. Em nome de Jesus. Vamos lá com o nosso louvor. Em nome de Jesus.
Em nome de Jesus. Glória a Deus. Estás aqui, vivendo entre nós. Te adorarei. Te adorarei. Estás aqui, mudando destino. Te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Aleluia. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei. Te adorarei. Frente. Deus de milagres, Deus de promessas, Caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Aleluia. Deus de promessas, Caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Aleluia. Eu te adorarei, te adorarei. Estás aqui. Aleluia. Te adorarei. Te adorarei. Te adorarei. Oh, aleluia. Esse é quem tu és. Aleluia. Caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Luz na escuridão, esse é quem tu és. Aleluia. Oh, aleluia. Caminho no deserto, luz na escuridão, esse é quem tu és. Aleluia. Eu já vou orar, queridos. Eu já vou orar aqui agora, porque hoje vai ser muito forte, então a gente não pode perder, né? Não pode perder o que Deus tem hoje. Então eu já vou orar pelas pessoas que me mandaram pedidos de oração, né? Eu já vou orar aqui pela a Lute. A Lute, ela pediu pela cura da ansiedade e do medo. O Jorge pediu pela família dele. A Priscila largar o álcool, né? E por toda a família, é a filha, para a filha largar o álcool. Se Espírito Zé Pilintra cai hoje.
A Ana Célia pediu oração pela vida, pela saúde, pela família. A Diana pediu pela aprovação na OAB, dia 10 de março, já está ligada em nome de Jesus. A Laís pediu pela vida espiritual. A Beatriz Pinho pediu, por favor, quero sim oração pela minha vida sentimental para realizar o meu sonho de casar e ter filhos. O Marlon de Curitiba pediu pela Tainá Conceição e familiares. A Kali, nossa querida Kali Fonseca, pediu para orar pelo programa dela de TV lá em Natal, para que Deus continue honrando e pela saúde dela e da família. Deus abençoe, Kali. O Edson de Jane pediu para orar pelos irmãos para a libertação do álcool. A Olinda pediu em prol do Guilherme, dela, Olinda, e de Daniel. A Carla Thaís pediu pela vida sentimental. A Ariana pediu para orar por um milagre profissional. E vocês aí que não mandaram, que Deus abençoe poderosamente todos vocês. Lembrando o seguinte, Deus ele é fiel, Deus ele é maravilhoso. Amém, queridos? Deixa eu colocar um louvor aqui para a gente já começar. A mensagem, né? Convidar a pessoa que vai trazer a mensagem hoje. Esse jovem, na verdade, um adolescente, eu considero ainda um menino ainda assim, uma criança, mas, né, cheio do Espírito Santo. Enquanto a gente coloca esse louvor, convide um máximo de pessoas que você vê que está em depressão, que está passando ansiedade. Aleluia. Depois desse louvor, a gente vai trazer o nosso querido Gustavo Negreiros, esse filho que eu ganhei espiritual. Eu preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus. Paulo, você tem que Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei. Eu sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não sou sozinho, pois é. Deus cuida de mim. Se na vida não tem direção, é preciso tomar decisão. Eu sei que existe alguém que me ama. Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa. Eu não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei. Eu sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim.
Aleluia! Glória a Deus. Nosso querido Gustavo, Deus abençoe. Tudo bem, lindão? A graça e a paz do Senhor Amém. Jesus Cristo de Nazaré. Como é que tá você, Amém, meu pastor. preto? Estou bem, graças a Deus. Filhão, querido, você é um filho espiritual que nós temos. Você é uma bênção de Deus na minha vida. Ter conhecido você foi um privilégio assim, sabe, grande que Deus me deu. Fica à vontade, Gustavo, esse tema que Deus te usa como doutor na área, né, de libertação, na área assim, mesmo, é um tema que Deus te usa mesmo como um doutorado mesmo, né, algo que veio espiritual. Fica à vontade, vamos orar. Senhor, nosso Deus, o nosso Pai, toma o teu filho aí, Pai, o teu filho Gustavo, toma todos aqueles que entraram, que vão entrar ainda. Senhor, que venha uma palavra do alto céu, uma palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, para que teu filho venha nessa noite, Pai, descortinar o mundo espiritual através do teu Espírito Santo. Glorificamos Jesus na vida do Gustavo. E desde já, eu repreendo toda e qualquer obra maligna do inferno, querendo que este culto não aconteça, querendo que esta palavra não chegue, mas essa palavra cura corpo, alma e emoções a partir de agora, em nome de Jesus. Amém. Fica à vontade, lindão. Deixa Deus te usar. Amém. Amém. Irmãos, a paz do Senhor, como assim esse tema é um tema muito grande, tem várias direções, né? De repente, algumas direções que vocês quiserem, a gente pode entrar para comentar nisso, né? Uma outra vez, a primeira vez que eu estive com o pastor, eu tinha comentado um pouco por cima sobre as maldições hereditárias, como elas funcionam, né? E é um assunto que tem muita gente que tem muito ceticismo em relação a isso, porque a gente vê, quando a gente vem para a igreja, a gente vem, na verdade, o pessoal vem um pouco com aquela questão do mundo, que as pessoas ouvem muito pensando assim, quando se fala em inferno, você vê muitas pessoas falando assim, né? Quem não está na igreja, quem não conhece a palavra, fala assim, Deus não é um Deus vingativo que manda as pessoas para o inferno. Então, assim, a gente ouve muito isso. Então, quando você vem para a igreja, você vem um pouco com esse conceito de, tipo, Deus não é um Deus vingativo, Deus não é Deus disso, Deus não é um Deus aquilo, e com tradições que não vêm da palavra de Deus, mas com tradições que vêm dos achismos, daquilo que as pessoas pensam e vão passando de uma para outra, né? Eu posso dar um exemplo aqui, é que a gente ouve o quê? Que as pessoas boas vão pro céu. É o que o mundo pensa. Então, todo mundo se considera bom. Até um traficante ele se considera bom porque ele trata bem a família, né? Se fosse desse jeito realmente, por eu tratar alguém bem, porque até Hitler, parecia que ele tratava bem a amante dele, e ele pintava, ele desenhava. Então, se fosse assim, até ele iria para o céu, se fosse nesse ponto de vista positivista que as pessoas têm. Mas a palavra não funciona desse jeito, né? A Bíblia é bem clara ali quando fala que não herdarão o reino dos céus todos aqueles que se encontram fora dos princípios e mandamentos estabelecidos por Deus. E no reino espiritual e no reino terreno que nós estamos aqui, ele é um mundo que tem uma influência direta dos céus, né, e do inferno aqui na terra. Então, por consequência, há uma lei que foi estabelecida por Deus, ela é registrada no Êxodo, nos 10 mandamentos, mas ela já havia sido criada muito antes, porque fazia parte do caráter de Deus. Então, as maldições hereditárias, elas são novidades explícitas no Êxodo, mas já no próprio Gênesis você já consegue ver muito dessa arbitragem. Eu vou pegar um exemplo para vocês. Quando Adão e Eva eles comeram do fruto do pecado, né? O que aconteceu? Ali nasceu, eles causaram morte espiritual sobre toda a terra. Toda a terra entrou sobre morte espiritual. Qual foi a consequência geracional? Consequência geracional: morte precoce de Abel. A consequência do pecado deles foi a morte. Às vezes as pessoas perguntam, mas de onde vem a morte de Abel? A morte de Abel vem do pecado dos pais. Eles causaram a morte espiritual sobre toda a terra. Então a consequência espiritual foi sobre o filho deles, a morte física. Então as maldições, elas são muito além daquilo que a gente tenta viabilizar pela nossa matemática. E a nossa matemática, ela se engana.
Por quê? Porque a nossa matemática ela está baseada naquilo que as outras pessoas pensam. Mas se você for analisar a palavra de Deus, e quando eu digo assim, é você abrir a sua mente sem preconceitos para temas que às vezes você ouviu, um pastor que prega bem, mas que é contra. Tem muito ministro, né? A gente mesmo que eu gosto de ouvir e tal, mas que é contra certos temas, infelizmente eles estão errados. E eu digo isso baseado no quê? Baseado na palavra de Deus. Eu sou o Deus zeloso que visito a maldade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração, mas abençoo a 1000 daqueles que me agradam. Então, assim, Deus é um Deus que vai com 1000 gerações e é um Deus que persegue 4. E pode se estender do pecado. E eu vou explicar como que funciona mais ou menos isso. Então, assim, ó, eu vou dar exemplos aqui mais específicos para vocês entenderem. A gente pode pegar o povo judeu. O povo judeu é um povo que sofreu muito, muito, muito mesmo. E na era pós-Cristo, né, houve aquele extermínio demoníaco que Hitler fez. Né, para quem, se você olhar um pouco da história, você vai entender que a manifestação de Hitler foi uma manifestação demoníaca a nível do anticristo. Então, com Hitler foi o segundo ensaio do anticristo sobre a Terra. O primeiro ensaio aconteceu muitos anos antes, lá na Torre de Babel, com um homem chamado Nimrod. Ele foi o primeiro, ele tentou estabelecer, né, uma ordem mundial completa, uma moeda única, uma religião única. E o que aconteceu? Deus veio e separou as línguas. Quando eu olho para a história, eu vejo que Deus nunca foi tão sábio em fazer isso, porque se ele não tivesse separado as línguas, a nova ordem mundial já tinha chegado há muito tempo, o Apocalipse já tinha vindo, a coisa já tinha ficado feia há muito tempo antes. Então a separação, a divisão de línguas, ela abriu uma janela de tempo sobre a terra, para que as pessoas tivessem a oportunidade de serem evangelizadas. Esse espírito, o espírito que operou em Nimrod, ele operou sobre Hitler e agora ele já está sobre a terra. E ele vai se manifestar fisicamente quando o anticristo aparecer. Então a gente vê aqui um prelúdio de maldições que operaram sobre esse espaço de tempo, até o espaço de tempo que nós estamos vivendo hoje. E aí o que acontece? Nos judeus, no judaísmo, no povo ali, independente daqueles que seguiam a fé judaica, baseada só no Velho Testamento, ou daqueles que se converteram, o que aconteceu? Por que Deus, as pessoas às vezes perguntam, por que Deus permitiu que houvesse aquele extermínio, o holocausto, tanta tragédia, tanta tristeza, tanta dor, tanta perseguição, né? Se você se bobear, tem mais de 100 filmes históricos, né? Quantos filmes aí famosos que fizeram sobre o nazismo e sobre tudo que aconteceu. E aí tem muita gente que se pergunta como Deus permitiu essa perseguição tão horrenda em relação ao povo dele. Eu te acho uma passagem bíblica para te mostrar, lá em Mateus, quando está Barrabás, Pilatos e Jesus, e Pilatos fala, vocês querem que eu solte este homem? E o povo começa a gritar o quê? Não! Crucifiquem esse homem e soltem Barrabás, e que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos descendentes. O povo foi responsável pela morte do Filho de Deus, consequência espiritual, morte extrema e em massa dos judeus. Então, basicamente, todo mundo que morreu ali, naquela época, foi consequência direta por os antepassados terem terem responsabilidade no que aconteceu com Jesus Cristo. Então, daí você consegue entender muitas maldições que circulam sobre lugares específicos. Então, por que há lugares que tem muita seca? Por que tem lugares que tem muito desastre, muito tsunami, muita derrota, muito fracasso? Porque as maldições, elas vão se entrelaçando dessa forma e elas vão manifestando através da legalidade que foi aberta. Então ela pode sim promover uma grande destruição e uma grande consequência. Vamos pegar aqui consequências muito grandes, tá? A gente pode olhar aqui para o Brasil. Talvez, acho que o pastor já deve ter ouvido falar, mas há muitos anos atrás aconteceu aquele horror do Césio 137, lá em Goiânia. Quantas pessoas morreram, quantas pessoas sofreram com câncer. Oi. E aí, o que aconteceu? Isso tudo foi uma manifestação, eu não sei dizer para você, apontar o que os antepassados de Goiânia fizeram. Não é isso aqui que eu estou para dizer, mas estou falando, ali foi uma consequência geracional. Por quê? Porque foi um desastre que veio a público de uma forma muito grande e de uma forma massiva. A gente pode olhar essa regra lá pela Bíblia. Davi, ele matou
foi responsável pela morte de Urias, e isso tudo foi no escondido, foi no secreto, ninguém ficou sabendo, foi basicamente um crime perfeito, que se fosse pela lógica criminalística, ninguém ia descobrir, mas pela lógica de Deus, o crime veio à tona. Qual foi a consequência? O pecado de Davi foi descoberto e a vergonha dele foi em massa e foi aos olhos de todo Israel, principalmente a forma como o filho dele fez, se envolvendo com as concubinas na cara de todo mundo, e ele tendo que fugir com todo mundo também que estava ali com ele. Então, assim, foi feito no escondido numa época, a consequência vai ser um escândalo em outra época. Então, as maldições hereditárias, elas têm por essa descendência operar dessa forma. E às vezes a gente olha e fala, mas eu vim para a igreja, eu aceitei Jesus, eu estou há 20 anos na igreja, estou há 10 anos, será que eu ainda estou? Eu já aceitei Jesus. Mas, irmãos, aceitar Jesus, ele muda o destino da sua alma, tá? Você aceitou Jesus, sua alma que estava destinada a ser condenada, a ir para o inferno sem Deus, agora está destinada, né, se você continuar andando na linha, a ir para o céu junto com Deus. Aceitar Jesus me dá a porta para a salvação, mas não muda a minha vida aqui na terra, tá? A gente pode ver quantos enfermos que aceitam Jesus no leito de morte e morrem. Por que eles não foram curados? Porque a enfermidade não sumiu porque aceitou Jesus, entende? As coisas não mudam pelo fato de você só aceitar Jesus. A maldição, ela continua se você não renunciá-la especificamente. Então, para especificá-la, você precisa orar, renunciando e confessando. Então, aí a gente tem pecados mais sérios, pecados mais graves, que abrem portas que vão causar a morte. Então, a gente pode falar como o aborto. Por exemplo, o aborto, ele matou mais que o coronavírus no ano passado. Matou muito, mas muito, muito mais. E o que acontece? Todas as pessoas que fizeram aborto, elas abriram uma legalidade espiritual para suas futuras gerações. Espíritos de morte, pessoas que vão morrer. Agora, vamos olhar. Não tem somente as pessoas que fizeram aborto, que são responsáveis por passar adiante essa maldição. Mas nós também temos as pessoas que fizeram aborto, os médicos que estavam envolvidos, os familiares que apoiaram, os familiares que incentivaram e aquelas pessoas que deram a ideia. Todas elas são responsáveis. Se eu chegar agora para o pastor e falar, pastor, vamos matar o fulano, e faz isso, faz aquilo, eu dou toda a ideia para o Senhor, se eu faço sozinho, eu também sou cúmplice. Não importa que eu fui lá e não atirei, foi o pastor que atirou, eu sou cúmplice, eu dei a ideia. Pela lei judicial, eu vou ser condenado igual. E pela lei espiritual é muito pior. Então as consequências, elas se manifestam dessa forma, e às vezes a gente não entende muita coisa, porque a gente fica apegado em coisas que nós ouvimos, de igrejas muito tradicionais, de pastores tradicionais, e de coisas que a gente ouviu lá do mundo. Ah, não, mas Deus é muito bom, Deus não é um Deus vingativo. Deus não é um Deus vingativo, mas Deus é um Deus de princípios. A herança, ela é reconhecida pela psicologia, pela medicina, pelo direito e também pela Bíblia. E por que você não vai querer reconhecer? Então, a maldição, ela vem como consequência. Gustavo, e ela vem... Oi? Por exemplo, a pessoa está ali, depressão. Tem muita gente que tem familiares que já tiveram, e aí vai de pai para filho, para neto, e vai colocando essa maldição. Tem gente que não consegue ser feliz no relacionamento sentimental. Nossa, é uma das grandes causas também, não é? Por exemplo, assim, eu sou psicanalista. Então, a depressão, ela tem 3 tipos de depressão. Tem a depressão orgânica, que é a depressão causada por algum descompasso no corpo. Ela pode ser tratada com remédio. Nós temos a depressão emocional, que ela é uma depressão de acúmulo de dores passadas não resolvidas. Ela pode ser tratada com terapia, que é o que eu faço com muitos pacientes. E nós temos a depressão espiritual, são depressão de espíritos de morte. Essa depressão, remédio não resolve, psicólogo não resolve, somente o poder de Deus resolve. Então a depressão espiritual, você não vai encontrar resposta em lugar nenhum, a não ser em Cristo. E essa depressão pode te levar à morte, por isso que tem tantas pessoas que morrem de depressão. Esse ponto que o pastor mencionou, isso é uma maldição hereditária sem precedentes, que é os relacionamentos que nunca dão certo. Não existe causa que não esteja atrelada ao espiritual e ao emocional
de maldição, de consequências. É óbvio que comportamentos, eles vão prejudicar em muitos relacionamentos, né? Comportamentos de pessoas negativas, pessoas que são, às vezes, muito nervosas, pessoas que falam que não devem, e por aí vai. Mas aqueles relacionamentos em que a pessoa sempre se envolve com alguém e ela faz tudo certo e a pessoa e o outro sempre erra com ela está debaixo de uma maldição, de um jugo muito grande na vida sentimental. E às vezes isso é consequência do quê? De alguém adúltero na família, de alguém que entregou aos santos os casamentos, os relacionamentos, de alguém que fez trabalho de feitiçaria lá atrás. Então, por exemplo, é muito comum, eu já fiz muito mapeamento, que às vezes a avó fazia trabalho de feitiçaria. Então ela amarrava os homens para as clientes. Consequência, agora a neta está com a vida amarrada. Às vezes a avó nem faz mais macumba, mas a consequência espiritual pelas pessoas que foram danificadas lá atrás. E agora elas estão sofrendo com essa área. E aí tem um conceito de que as pessoas falam assim, bom, então o que eu faço? Eu vou e faço uma oração, eu quebro essa maldição em nome de Jesus, amém? Não funciona. Não tem uma passagem na Bíblia que você vai encontrar o termo quebra de maldição. Quebra de maldição não existe, existe renúncia e confissão. A gente encontra até o termo espíritos familiares no Velho Testamento, em algumas traduções. Descobriram até há muitos anos atrás, acho que foi em 2017, descobriram que alguns presbiterianos que fizeram a tradução da Bíblia para o Brasil há muitos e muitos anos atrás mesmo, eles tinham visto essa passagem, eu não lembro agora onde, acho que em Oséias, não tenho certeza, que está espíritos familiares. E como a doutrina presbiteriana é uma doutrina calvinista e são completamente descrentes de toda essa manifestação de mundo espiritual, eles decidiram reverter esse versículo. Então eles trocaram espíritos familiares e colocaram outra coisa completamente distinta. E aí isso passou-se muitos e muitos anos, nós estamos falando assim, de uma coisa de mais de 100 anos, e aí isso veio à tona e repercutiu muito. Então foi quando esses documentos vieram a público em 2017, eu li todo o processo, entendi como que foi a história e como que eles fizeram essa transição para adequar a doutrina deles, porque eles não entendiam e acharam que aquele versículo poderia abrir uma margem muito grande, né, até para crenças espíritas. E o que acontece? Quando a gente olha para essas questões, a gente não tem que se preocupar com o espiritismo ou com o esoterismo, porque, na verdade, todas essas religiões, elas têm um fundamento que é real, tá? É real. Não, gente, os milagres acontecem no espiritismo, os milagres acontecem em outras religiões. A única diferença é que a fonte desses milagres não é a fonte que nós conhecemos como portadora da luz. Glória a fonte é das trevas. O diabo, ele também pode fazer milagres. Isso. Como que o diabo pode fazer milagres? Ele pode operar nas enfermidades que ele coloca, que ele causa. Então ele coloca uma dor no seu braço. E aí você faz um passe, alguma coisa. Ele move essa dor para outro lugar. Ou ele esconde por um tempo. Entende? Aí você fala, tô curado. Os espíritos, eles operam dessa forma. Eles trabalham dessa maneira. Então, assim, não achem como as pessoas se enganam. Eu vejo muito crente com aquele negócio meu Deus, eu esqueci o nome agora, de signo. Colocando nos Instagram, eu sou de tal signo. Gente, quando você coloca o negócio, quando você fala eu sou de tal signo, você está abrindo a porta para que o espírito que opera, o espírito demoníaco que opera por trás daquele signo, faça tudo o que ele quiser na sua vida. Então, se a previsão do signo for para que hoje, na quinta-feira, aconteça tal coisa, vai acontecer com você porque você permitiu. Não existem espíritos que têm controle profético sobre a nossa vida, tá? Isso. Nem os demônios têm poder sobre isso. Mas você fala, como que os videntes revelam, não esses videntes de quinta, mas videntes realmente que têm o dom premonitório, como eles conseguem revelar tanta coisa? Por quê? Porque o dom da premonição, o dom da previsão, o dom de ver o futuro, ele é um dom que vem de Deus. E ele nasce com a pessoa.
Então, há pessoas que desenvolvem quando elas vêm para a igreja e aí se tornam aqueles profetas, e há níveis de profecia, né? Existem pessoas que elas revelam muito, muito profundamente. Eu já vi uma pessoa revelar, há muitos anos atrás, eu lembro, liguei pedindo uma oração para o pastor e eu não tinha falado nada, só ele perguntou meu nome, eu falei, ele, tá bom, vou orar por você. Começou a orar por mim, ele começou e falou, olha, você está sentindo uma dor agora aí nas suas costas e eu, Senhor, estou tirando. Então, assim, eu já vi muitas revelações que falou até o nome de pessoas. Uma vez eu estava conversando com um pastor no telefone e alguém tocou a campainha, eu fui abrir a porta. Quando eu abri a porta, tinha uma moça que eu nunca tinha visto na vida e ela entrou. E ela queria falar com a minha mãe. E o pastor, pelo telefone, ele falou, olha, essa moça está vestida assim, 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 e Deus vai fazer isso e isso na vida dela, e o casamento dela tá de mal a pior. Ele revelou tudo sem ouvir. Foi assim que eu conheci sua mãe, lembra? No telefone. Eu Foi. nunca tinha visto sua mãe. Ela me ligou e falou, pastor, Deus mandou o senhor orar por mim. Aí eu peguei e fui. Nunca tinha falado com ela. Me ajoelhei, orei em línguas, Deus me deu a revelação, e aí eu comecei a orar e Deus mostrou a vida da sua mãe assim, aí a gente se conheceu. E a gente conheceu o pastor mesmo. Então, assim, o pastor experimentou esse nível, né? Alguém que já tem um dom mais elevado. Então, essas pessoas desenvolvem esse dom com Deus, tá? E tem uns que desenvolvem com a adivinhação, mas isso é outra história. O que acontece? Tem outras pessoas que desenvolvem o seu dom de visão, de rever o futuro nas trevas. Os espíritos de adivinhação. Os espíritos de adivinhação, como que eles funcionam? Eles chutam, gente. Chuta, tá? E aí você fala, mas os demônios chutam? Sim, e tem muito espírito desse dentro da igreja hoje, viu? Sim, mas tem. Como que o demônio chuta, irmão? Porque há uma manipulação espiritual sobre a Terra e há uma manipulação física. Há uma manipulação física. Eu vou te dar um exemplo aqui de uma manipulação física. Não é teoria da conspiração, não é. Quem quiser, se alguém tiver aqui em dúvida, me manda uma mensagem depois que eu vou te mandar no Telegram. Me mandaram um arquivo que mostra capas de filmes, que mostra capas de gibis, de revistas, de CD, de álbuns, de várias coisas, desde 1989, que mostrava as Torres Gêmeas sendo destruídas por aviões. Por aviões. Então, assim, eu estou te falando assim, tem nos Simpsons, tem no filme Matrix, tem no filme Exterminador do Futuro, tem em uma capa de uma banda lá que eu nunca tinha escutado falar, e todos eles têm data. Se alguém falar que eu não acredito, você me manda uma mensagem pelo Instagram, e aí eu te mando para você ver com os teus olhos. Significa o quê? Que esse era um ataque planejado há muitos anos, né? Hoje a gente entende que as Torres Gêmeas foram criadas para serem derrubadas, um sacrifício vivo a Satanás. Olha a humanidade, o ponto que chegamos. E o que acontece? Pô, os espíritos sabiam disso, né? Os demônios sabiam de tudo isso. Olha quantos anos estava sendo preparado. Tem um filme da Disney chamado Monstros S.A. Esse filme, o começo dele todo, ele conta tudinho o ataque das Torres Gêmeas. Está lá por secreto. Você vê as torres, vai pausando as cenas. Eu vi, outro dia eu fiquei besta com os recortes que eles fizeram mostrando essas cenas. O que acontece? Os demônios sabem disso, porque havia uma manipulação física, pessoas preparando. Aí eles vão e falam para alguém, vai lá e fala para o vidente, olha, as Torres Gêmeas vão cair no tal dia. Aí a pessoa profetiza isso, aí acontece o acidente das torres e aí meio mundo, nossa, é um vidente mesmo, me revelou. Por quê? Ele não viu o futuro, foi um espírito de adivinhação. Então esses demônios, eles atuam sobre essa forma, sobre as maldições hereditárias. Então, assim, na maldição hereditária, os demônios sabem que todo o casamento da pessoa vai dar errado. Aí ela vai no vidente e o demônio fala para o vidente, olha, o casamento vai dar errado, porque tem uma maldição aqui, nunca vai dar certo, é impossível dar certo, porque, a menos que essa maldição seja desfeita, não vai dar certo. Aí o vidente fala, olha, não vai dar certo seu casamento, procura outro, não sei o que, seu marido vai te trair. Porque já tem o espírito de adultério no marido que vai fazer ele trair. Gente, assim, é uma farsa, é uma fraude muito escancarada. É menos místico do que você está pensando, é menos místico do que aparenta. Os demônios se comunicam, os demônios conversam, eles passam as mensagens, eles passam as informações. Então, assim, não fiquem admirando pessoas que estão operando sobre o poder das trevas.
pessoas que estão operando sobre o poder de Satanás, porque tudo é manipulado. Há uma manipulação espiritual, há uma manipulação mentirosa que acontece sobre os céus e sobre a terra. Entende? E o que acontece? Os nossos céus aqui, esse céu que a gente pode ver com olhos nus, a manipulação de chuva, de terremoto, e essas pessoas, elas escancaram isso, né? Escancaram em filmes, em programas de televisão. Quantas coisas acontecem e aconteceram que coincidências, né, hoje não podem mais ser ditas dessa forma, porque são coincidências demais para a gente passar por cima. E às vezes a igreja, ela é muito, não, eu não acredito que alguém seria capaz de fazer isso, meu irmão, olha tudo que Hitler fez, olha lá, olha, você nem precisa ir para Hitler, você vai para a própria Bíblia. Quantas pessoas mataram outras pessoas? O que Saul fez? Saul entrou lá dentro e matou todos os profetas enquanto estava enquanto estava caçando Davi, ele matou todo mundo. Então, assim, a maldade, eu não sei como que as pessoas ainda duvidam, eu não acredito que alguém possa estar fazendo isso, mas acredite, existem pessoas malignas sobre a terra, existem pessoas que servem ao diabo, e muitas vezes, irmão, isso é uma manipulação que ela acontece de muitos anos. Então, alguém que já está no auge da sua vida, poderosos, bilionários, como tem por aí, Bill Gates, George Soros, essas pessoas já estão com a alma vendida, com o corpo vendido, já estão dominadas pelas trevas e vão concluir o seu propósito. E às vezes a gente pensa, eu vou mencionar aqui para vocês, que a gente tem um coração, às vezes, que a gente quer salvar todo mundo, que a gente quer tirar a responsabilidade que o mal tem. E eu lembro que quando eu era pequeno, eu já cresci na igreja. Então, eu já sempre tive uma consciência de céu ou inferno. Mas, na época, eu tinha um pensamento assim, eu vou mencionar, quando o Chico Xavier morreu, eu pensava, nossa, quem sabe, na última hora, ele se arrependeu e foi para o céu. E eu pensava isso durante muitos e muitos anos. Irmãos, depois a gente vai analisando a palavra, você vai crescendo. Eu digo sem sombra de dúvida que o homem não foi para o céu de jeito nenhum, porque se tivesse arrependido, ele ainda tinha feito alguma coisa para reverter todo o engano que ele propagou através da mentira. A gente vê lá, por onde? Como você pode falar isso? Pela palavra de Deus. Todas as pessoas que estavam em pecado, elas se arrependeram. Então a gente vê lá, o ladrão da cruz, um se arrependeu na última hora, o outro não se arrependeu. Então significa o quê? Que um foi para o céu e que outro desceu direto para o inferno. Essas pessoas que não se arrependem, que não pega, que a gente não vê um sinal de arrependimento, que não falou, não foi para o céu, irmão. É que nem aquela pessoa que pulou de um prédio, caiu ali, aí alguém vem e prega para ela, e aí nos últimos segundos ela aceita Jesus. Entende? Ela pode ter sido salva, porque ainda teve tempo de se arrepender, alguém foi lá, contou, olha, orou, se salvou realmente, agora tem outras que não. E às vezes a gente está com essa mente de querer muito santificar, salvar todo mundo, e o que acontece? O diabo vai entrando por esse caminho, que às vezes nem você vai terminar bem, vai terminar salvo, se você não abrir os seus olhos e enxergar que o que acontece é sério. Gustavo, deixa eu lhe falar uma coisa. A gente está vivendo os últimos dias aqui na Terra, e a própria igreja de Deus, a igreja, quando eu falo, são as pessoas, né? Os cristãos em Cristo, estão esfriando e estão dando legalidade ao inimigo. E ele entra na legalidade, porque você vê, na história da humanidade, Deus dá oportunidade a Adão, Adão foi Eva, estragou tudo. Aí Deus trouxe Noé, depois Deus usou José, Deus usou Abraão, Deus usou Moisés. E mesmo assim, Deus teve que usar Jesus, porque o homem não recebeu. E aí, o que é que acontece? Jesus ele veio trazer e garantir a salvação. O perigo é este. Jesus veio garantir a salvação. Só que o homem está brincando com essa salvação. O homem hoje de Deus está brincando. Você vê que os prazeres, tudo hoje no mundo, a gente vê aí que o próprio trabalho hoje, tudo, o homem hoje bota Deus, tudo na frente de Deus. E o que é que a gente está vendo? Que as pessoas estão indo para o inferno. E nós que conhecemos a palavra, se a gente não despertar, você vê, olha o destrago que uma pessoa pode fazer no reino espiritual. Deus deu a você, deu a mim a autoridade, né, a autorização
para explodir, né? A Bíblia diz que para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir todas as obras do diabo. Então nós podemos destruir. Só que essas pessoas não estão como crente. Não querem combater. Como é que você está vendo hoje em dia? Que uma estratégia hoje maligna para esfriar a igreja de Deus, para não lutar, para não fazer mais soldados? É uma estratégia, porque assim, a partir do momento que eu começo a seguir por esse caminho de que... Eu vou dar um exemplo aqui. Você pode fechar pela tua família mesmo, tá? Vamos pegar aqui. Teus parentes que já morreu. Teu pai, tua mãe que já morreu, teus avós, eram boas pessoas? Eram. Que bom. Foi um bom homem? Foi. Agora, morreu com Jesus? Porque se não morreu com Jesus, para onde foi essa pessoa? Entende? Se a gente começar, as pessoas não querem nem tocar nesse assunto. Agora eu fico bem. Às vezes a pessoa está lá na igreja não sei quantos anos, aí falou que o parente era enfiado no catolicismo, morreu com o catolicismo, agora está descansando, descansa em paz. Eu fico assim pensando, gente, que Bíblia esse homem está lendo? Porque assim, a Bíblia que eu tenho, a que foi traduzida, a que Paulo, a que um monte de gente morreu, deu a vida para que ela fosse, ela diz que aquele que não receber Jesus não vai entrar no reino dos céus. Quem não passar por Jesus não vai chegar até Deus. Então assim, se você não tiver essa mente de pegar e falar, tem pessoas que estão indo para o inferno, por mais que gente, e assim, quando eu falo isso, não é que eu quero que as pessoas vão para o inferno, porque se dependesse de mim, a gente salvava meio mundo. Nossa, como ia ser fácil salvar meio mundo. Mas, infelizmente, não é essa. É ter a noção, é ter a consciência de que tem muitas pessoas que eu gosto. Tem muitas pessoas... Gente que não me conhece. Olha, gente que não me conhece, mas eu gosto. Gente que eu oro. Quando eu era pequena, eu ia nas igrejas, eu pegava o caderno de oração e eu botava o nome de um monte de atores americanos que eu gostava. Botava e colocava, orava e tal. E de vez em quando eu oro até hoje. Mas eu tenho a plena convicção que se morrer do jeito que está, não entra no reino do céu, porque a palavra de Deus ela é clara. Se a gente não abrir mão desse relativismo, a gente mesmo vai perder o nosso próprio entendimento. Se estava com Jesus... tá? É uma coisa, se não estava com Jesus é outra coisa. E a gente precisa ter coragem, ter discernimento para ter esse esclarecimento. Porque a partir do momento que você abre mão do conceito mais precioso, que é o conceito que separa, tá? O joio do trigo, é o conceito que separa as pessoas que morrem com Deus e as pessoas que morrem sem Deus, você vai se contaminando porque você vai aceitando. E você vai falando, às vezes, quem sabe, mas fulano era bom. Mas a palavra de Deus diz que o Senhor não olha para quem era bom. Ele olha para o relacionamento que as pessoas tinham com ele. Ele olha para aquele que cumpria a palavra, para aquele que estava de acordo com ele. Então, porque, se nós exemplo, não Jesus fizermos morreu isso... na cruz. Jesus morreu na cruz, é para a gente ficar pecando, não. Não. Jesus morreu na cruz. Então a morte dele, a morte de Jesus na cruz foi para quê? Foi para que a gente alcance a salvação. E tem muita gente hoje que não vivendo os tempos de Noé. É por Sim. isso que Deus está por aqui. Porque as pessoas naquela época davam-se em casamento. A cada dia que passa mais, a humanidade está perversa. Olha o que está acontecendo hoje na humanidade. Gente, estão brincando com Deus de uma forma tão grande. As misericórdias estão sobre nossas vidas, porque esse coronavírus aí, Gustavo, é porque aconteceu, não tem nada a ver com Deus, não. É o pecado do homem. A terra está cheia de pecado. E aí? É por E isso veio que a para igreja tem que matar, se levantar. né? E veio para matar, a gente vê, eu soube agora o Joe Biden, né, o presidente que assumiu agora, né, sob fraude às eleições dos Estados Unidos, ele assinou uma ordem que libera os banheiros para todo mundo. Então, se você se identifica como mulher ou como homem, você vai poder entrar, não importa qual seja o seu sexo. Os Estados Unidos agora chegou num nível de perversão que jamais tinha chegado, nem o Barack Obama, que foi um péssimo presidente, um presidente demoníaco, satânico, aquilo ali, Satanás deitou e rolou durante os 8 anos que ele manteve ali, tinha conseguido chegar. Então, assim, esse homem veio para já conseguir, para assinar essas leis absurdas, está assinando, e pior do que ele é só a vice-presidente dele, que se ela assumir, se acontecer alguma coisa com ele, ele assumir, a coisa vai ficar pior do que é. Então a gente, assim, irmãos, eu vou te falar um negócio, ficar atento, que às vezes eu estava ouvindo uma pessoa que conhece a fundo, muito bem o pessoal do partido, e comentou o seguinte,
que se tivesse que votar na chapa dele e votar no demônio, votaria no demônio, de tão horrível que é as ideias. Então, assim, você olha que nível, entende? E às vezes a gente tá assim, aqui no Brasil essa questão dos banheiros ainda tá por um triz, a gente não sabe quanto tempo, né, o presidente vai conseguir segurar, a gente não sabe quanto tempo os legisladores, a censura já começou, né, na internet, nas redes sociais, aos poucos eles estão já aglomerando, no YouTube o pessoal já está tendo que ter cuidado com o que fala, estão falando sobre códigos, estão citando o nome das pessoas pela metade para não serem derrubados, ou seja, já começou a ter uma perseguição do que é verdade, tudo que é verdade já está sendo perseguido. A mentira, qual é a intenção? Qual é o objetivo? É continuar propagando a mentira para que as pessoas continuem acreditando, para que as pessoas continuem aceitando, porque a mentira ela é muito cômoda, ela é muito fácil. Então a gente vê essa confusão sexual que está tendo, que é muito, mas é muito grande mesmo. Você vê a confusão em várias outras áreas, as pessoas não conseguem se encontrar porque elas ouvem muitas coisas. A gente vê quando deu aquele negócio do Carrefour, que o homem morreu, né? O que aconteceu? Aí vieram um monte de criminosos e começaram a queimar o Carrefour. Qual foi a consequência? Um monte de celebridades se posicionaram falando que apoiavam aquilo. E um monte de gente apoiou aquilo, ou seja, apoiou a violência, apoiou aquilo que é completamente contrário à palavra de Deus. Aí eu vi pessoas, porque assim, se eu criar um discurso bonito aqui, se eu criar um discurso lindo, emocionante, eu te convenço até da pedofilia, irmãos. Não se engane. Discurso bonito tem um monte, histórias lindas que eles criam. É porque a gente não sabe, mas só para vocês terem noção, o mercado de filmes homossexuais é muito grande. É muito grande, vocês não têm noção de quantos filmes homossexuais está sendo lançado. É porque ainda não ficar famoso, porque ainda nem todo mundo digere isso, não assiste, não tem um mercado vasto como filme tradicional. Mas filme homossexual, LGBT, já tem um monte. Ou seja, eles estão propagando isso, estão passando para frente, porque eles querem confundir as pessoas. Porque aí a pessoa fica confusa já pela falta de afirmação que ela tem dentro da família, ela fica confusa pela falta de sentimentos verdadeiros que tem dentro da casa. E aí a gente vê as pessoas se envolvendo com qualquer tipo de pessoa por carência, a gente vê pessoas se envolvendo com outras simplesmente por meros motivos. E esses motivos, eles vão trazendo confusão. E a confusão, ela já está sobre toda a terra, já está sobre a terra. E hoje nós estamos numa luta clara do bem contra o mal, tá? Já está acontecendo. O bem e o mal já estão atacando. Qual é o cenário? O mal, ele está dominando a narrativa. Por que o mal está dominando a narrativa? Porque as principais celebridades servem a Satanás. Não se engane, tá? Ali é pacto. A coisa nos Estados Unidos é pior do que aqui no Brasil. Porque aqui no Brasil, o povo faz pacto com entidades. Lá, nos Estados Unidos, eles fazem pacto com demônios mesmo. Então, assim, são com espíritos, são com demônios que eles descobrem os nomes para poder fazer pacto com esses demônios. Então, assim, todas essas celebridades, elas têm o mesmo discurso. O discurso ambientalista, o discurso vegetariano, vegano. Deixa eu te falar uma coisa. Se você é vegetariano ou vegano porque você pegou algum versículo para se apoiar nisso, você está pecando. Se você não gosta de carne, não tem problema. A palavra de Deus não te obriga a comer carne. Agora, se você é vegetariano porque você segue uma diretriz adventista, porque você segue uma diretriz distorcida de algum versículo bíblico que eles pegaram solto ali, você está pecando. Qual é o objetivo de Satanás? A partir do momento que as pessoas vão diminuindo o ritmo de comer carne, tá? Elas vão ficando mais fracas. Gente, tem um monte de estudos. É que no Google tá difícil, mas tem um outro negócio que eu acho que é DuckDuckGo. É um outro aplicativo de pesquisa. É tipo o Google. As coisas estão lá. Se você bater, você acha os temas. No Google, você não está achando mais com facilidade. Eles estão, aos poucos, tirando, por conta que o Google ainda está pregando, está começando a censurar. Então, o que acontece? Eles estão querendo tirar a carne para começar a enfraquecer as pessoas, tá? Porque a gente pode ver, a Bíblia é clara.
a carne foi liberada. A partir do momento que o homem pecou, Deus liberou, foi lá. Você pode ver as passagens, sempre foi feito. Inclusive, Deus recebeu o sacrifício de animais. Então, não entre nesse discurso ambientalista que eles estão fazendo, porque todos eles têm o mesmo caminho. A gente vê o quê? Promover o extermínio da população. O povo que apoia o aborto tem esse objetivo. Os ambientalistas têm esse objetivo. Essa farsa de aquecimento global, de não sei o que, a natureza está morrendo, não está morrendo. Gente, é tanta mentira que quando você vai ver, tá? Pessoas estudiosas, pesquisadores que vão analisar, estão falando, olha, não, é mentira, não está derretendo desse jeito, não está acontecendo isso que eles estão falando. Aí a gente olha, quem que defende essas coisas? É sempre as mesmas organizações, é a ONU. A ONU já é o pedestal do anticristo, é onde ele vai aparecer para poder reinar e tomar posse. Então, eles sempre vão propagar a mesma coisa. Então, não vão no caminho das celebridades. Quando sai uma postagem aí falando da Amazônia, da natureza, falando não sei o quê, não acredite, não creia, não olhe notícias no G1, não olhe notícias nesses sites. Você precisa procurar fontes realmente que vão ter a verdade. Aleluia. E não as matérias que eles querem que você acredite. Porque a manipulação está por aí. E a gente já vê líderes espirituais que já estão manipulando. A gente vê o que está acontecendo. Nós vemos pastores que estão diminuindo, falsos profetas. Por exemplo, tem aquele bispo, René, não sei o quê, que disse que tinha que atualizar a Bíblia porque estava errado. Falso profeta, filho de Satanás, servo do demônio. Ele distorcendo a palavra para fazer com que as pessoas se agreguem no estilo de vida que ele quer. A gente vê aquele outro rapaz, que eu até conhecia bem antes de começar a ver as heresias dele. Como que é o nome dele? É um que também se envolveu nisso aí. Eu esqueci agora o nome dele. Mas é um falso profeta novo também. Quantos, Gustavo, quantos aí que trazem doutrinas erradas sobre a salvação, sobre dízimo, dizendo que não é mais, que não é tanta coisa, ou seja, a cada dia que passa mais está afunilando. O próprio apóstolo Paulo fala lá em Timóteo, né, que o comichão nos ouvidos, então você tem que ter cuidado com o que é que ouve. Tiago, vamos orar, né? Queria pedir que você orasse, queria que as pessoas colocassem a mão no coração agora, queria que você orasse agora aí, pelas mentes, né, pela alma das pessoas, para que o Senhor venha trazer, jogar luz, né, e que essa pessoa venha verdadeiramente renunciar, né, entender se está vivendo momentos tenebrosos, que a vida não muda, se ela se encaixou dentro dessa palavra, né, porque tem gente que entra ano e sai ano, não muda, a vida não sai, não anda na vida sentimental. A vida sentimental dessa pessoa, ela não vira. A vida financeira não vira, a vida espiritual não vira. Então, tem alguma coisa errada aí. E só depende de você. Lá em Mateus capítulo 18, Mateus 18, 18 e 19 diz: aquilo que você ligar na terra será ligado no céu. Aquilo que você desligar na terra será desligado no céu. Então, a gente precisa desligar, né? Deus abençoe aí. Ore aí, vai em nome de Jesus. Eu queria, antes de uma coisa, o senhor mencionou uma coisa e eu creio que foi de Deus. O senhor mencionou do dízimo. Isso é uma coisa, irmãos, eu queria falar, se tiver alguém aqui das pessoas que estão assistindo que não dizima, tá? Se tiver alguém, comenta aí, que eu quero só te passar uma mensagem muito importante. É parte desses falsos profetas propagar que dízimo é coisa do passado, que dízimo é coisa do Velho Testamento. Eu quero te explicar rapidinho a importância do dízimo, tá? O dízimo é a única forma do seu dinheiro ser consagrado. Porque o dinheiro que vem na sua mão, que vem na minha mão, a gente não sabe de onde vem. Eu vou te explicar. Por exemplo, vamos supor que o pastor tem um mercado, tá? E aí um traficante que ganha dinheiro com drogas, com tráfico, vai lá no mercado dele e compra pão, e compra carne, e compra um monte de coisa, tá? Esse dinheiro é maldito, mas o pastor não tem culpa disso. O pastor não tem culpa disso. E o pastor não está pecando, tá? Mas o dinheiro é maldito. Por quê? Por causa dos princípios espirituais que Deus estabeleceu. Por que esse dinheiro é maldito? Porque todo o trabalho, seja o trabalho bom ou o trabalho mau, ele gera um suor.
Esse suor, ele é um sangue espiritual. Então, cada dinheiro que você ganha, ele é ganhado debaixo de um sangue. Então, o dinheiro que entra na sua mão debaixo do sangue, do pecado, ele é maldito. O que Deus, em sua bondade e sabedoria suprema, fez? Ele estabeleceu o dízimo, os 10%. Para quê? Porque ao momento que você coloca, gente, isso é tão incrível, porque olha, para maldição a gente tem que fazer um monte de oração, para espíritos aprisionados a gente tem que fazer um monte de oração, mas para o dízimo não. O dízimo é muito simples. Você, a partir do momento que você pega o seu dinheiro, coloca no envelope, ou entrega lá, né, para sua liderança, para o seu pastor, automaticamente, sem a gente precisar fazer um monte de oração, Deus repreende o devorador, o migrador, o cortador, os gafanhotos, os destruidores. Automaticamente esse dinheiro é consagrado, porque 10% foi entregue ao Senhor. Então o sangue do pecado agora passa a ser limpo, e esse dinheiro passa a ser consagrado e purificado para que você possa fazer o uso dele sem qualquer empecilho e atrapalho espiritual. Por que tem muita gente que as coisas não param de quebrar, a pessoa investe e não vai dar certo? Porque o dinheiro dela está sob sangue maldito. Irmãos, aí eu vou continuar aqui, ó. Aí o pastor pegou esse dinheiro do traficante, ele não é dizimista, não é nada. Aí ele paga o funcionário dele com esse dinheiro. Aí a maldição passa para o funcionário, que paga o dono da casa dele, o aluguel com esse dinheiro, e esse dinheiro vai para frente, vai circulando, e é sangue misturado, é tanto sangue, e aí nós estamos falando, às vezes uma nota de R$50 passa em quantas mãos até chegar em você? Entende? Qual é a origem do dinheiro? Entende? Então, às vezes, a gente não sabe disso, não tem como saber. A Bíblia não está falando, não aceitais, procurais saber a origem de toda pessoa do seu comércio. Não é isso. Claro que tem coisas... Não estou falando aqui que você pode trabalhar com traficante, que está tudo bem. Não é isso que eu estou falando. Só que eu estou falando que a gente não tem como saber as pessoas que passam pela nossa vida. Entende? E você não é responsabilizado e não é penalizado por isso quando você dizima. E quando você oferta, irmãos, você está cortando todos os espíritos que vêm para poder roubar as suas bênçãos espirituais. Porque o dízimo, tá? O dízimo não tem bênção. O dízimo, ele é para impedir a maldição. A pessoa fala, eu já vi gente falando, nossa, eu sempre dizimei e não tô rico. Primeiro, dízimo não se dizima para ficar rico. O dízimo se dizima é para você não ficar na miséria, irmãos. Aleluia. A oferta, tá? A oferta é uma consagração que sim, você semeia e aí você vai colher. Não estou falando aqui que você tem que fazer essas loucuras que essas igrejas, que a gente sabe o nome, né? Anda propagando por aí. Dá tudo que você tem e você vai ganhar em dobro. Você vai ganhar o universo inteiro. O dinheiro do Bill Gates vai vir para você. Não é isso. Mas o que? É para você semear com alegria. Ter atento à voz do Espírito. Será que você já entrou na igreja e perguntou, Senhor, quanto o Senhor quer que eu oferte nessa noite, nesse lugar? Será que você já fez essa pergunta? Será que você já falou, Senhor, o Senhor quer que eu oferte, que eu faça uma oferta, que eu abençoe? Alguém já se fez essa pergunta? Alguém já se fez? Alguém teve coragem de fazer essa pergunta? Às vezes as pessoas têm medo. Eu já ouvi gente falando que antes de ir para a igreja deixa a carteira em casa, para não correr o risco de ficar comovido e dar o dízimo. Isso. Ou de dar um dinheiro, irmão. Isso é um absurdo. Deus olha com abominação. E deixa eu te falar uma coisa. Está lá em Coríntios. Aqueles que não dizimam, eles não vão para o céu, tá? Vão para o inferno. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me dizeis e dizeis em que te roubamos. E o Senhor diz, nos dízimos e nas ofertas alçadas. Está em Malaquias. Aí lá em Coríntios você vai ver Paulo falando, de fora ficarão os ladrões e os roubadores. Roubadores é quem? Os que roubam a Deus. Então você não acha que você vai entrar no céu, nem pelas portas dos fundos que não existe. Ah, mas o Senhor sabe, meu coração todo é do Senhor, mas o seu dinheiro não. Então você não vai enganar o Senhor. Então assim, reflita sobre isso. Não pensa, irmão, não pensa. Ai, mas meu dinheiro, irmão, dinheiro não é seu, o dinheiro é do Senhor. Ele deixa que 90% você administra e 10% você o devolva e mais as ofertas. Então fica com o seu coração aberto. Já que você tocou nesse assunto, eu nem te mandei falar nada. Eu te mandei você falar alguma coisa aqui? Não. Então, eu vou te falar até uma coisa. Tem gente que pensa que dízimo é tirar e dar para os pobres também. Sair dando ali, aqui vou dar em você está roubando da mesma maneira. Vida. Não, não é cesta básica. É casa do tesouro. Não adianta você dar cesta básica. Ai, mas eu vou pagar o aluguel daquela irmã. Você tira do seu bolso, então. Mas tem não gente que dá para pastores.
Tem gente, eu vou tirar aqui, vou dar um pastor. Não, não é para Não, é pra você tem igreja. que dar para a sua igreja. Irmãos, você tem que dar o dízimo para a sua liderança. Quem é a pessoa que está líder? Quem é o teu pastor? Quem é o teu pastor? Então você vai dizimar lá para o teu pastor. Se ele tem a igreja, você vai lá e vai dar para a igreja. Eu sei que já tem pessoas que já estão clandestinamente, porque já começou a perseguição. Né, as igrejas, irmãos, eu vou falar uma coisa, nesse ritmo que nós estamos aqui, a gente não volta mais de ter a liberdade que tínhamos antes. As coisas elas estão, né, estão se fechando, o Reino Unido está fechado de novo, né, a Inglaterra. Então, assim, você tem que procurar fazer a coisa certa para que enquanto nós estivermos aqui na Terra, as coisas vão andando. Né? Ninguém está falando aqui, Jesus está voltando, então eu vou me vestir de branco e botelhado porque acabou tudo. Não, a Bíblia não diz isso. Esperais a volta de Cristo sentado e deitado de branco. A Bíblia diz para você continuar em perseverança e fé enquanto Jesus não volta. Entende? Que ele está voltando, ele está voltando. Que ele está chegando, ele está chegando. Nunca tive essa tanta certeza como como estou tendo agora. Mas a gente precisa ter clareza espiritual. Então, assim, se você ouvir um pastor falando, ele está no engano. Se ele dizer que você não tem que dizimar, ou que ele não acredita, eu já vi pastor falando que, eu não acho que Deus vai mandar alguém para o inferno porque não dava dízimo. Olha, irmãos, você ficaria surpreso por que as pessoas têm ido para o inferno. Porque a palavra de Deus diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. E olha, a então primeira não caiam. morte do Novo Testamento foi Ananias e Safira por causa de dízimo. Venderam a propriedade e não deram dízimo. E enganaram ainda. Enganaram. Então, assim, é muito sério. Dinheiro é um assunto espiritual, irmãos, tá? É um assunto espiritual. E se você quer ver as coisas indo bem, você precisa ofertar e dizimar corretamente. Irmãos, olha só. Como eu mencionei aqui sobre as maldições hereditárias, eu mencionei, né, ali no tempo que a gente tem, se tiver alguém que realmente que se encontra, que entendeu a palavra, que fala, olha, eu preciso de ajuda, você pode vir me procurar no direct, que eu oro com você, que eu te explico como funciona as maldições hereditárias. Eu te explico certinho como ora, eu posso fazer as orações com você, não tem problema. Então, Gustavo, se você quiser ajuda, você me procura depois, tá? A gente tá, por enquanto, a gente está só aqui online, né? E resolvendo tudo, aí a gente começando os cultos presenciais, eu vou estar te convidando para você ficar aqui com a gente mais ou menos uma semana, viu? Se prepare, viu? Se prepare para vir, para a gente ter esse momento de libertação forte aqui na igreja, entendeu? Então, se prepare que você, em breve, eu estarei te trazendo para a gente passar aqui mais ou menos uma semana fazendo um trabalho forte aqui mesmo, de libertação. Libertação financeira e libertação na alma, viu? Vai ser forte. Amém. Quero te agradecer. Queria agora que você orasse para a gente estar encerrando. Ore agora, em nome de Jesus. Foi maravilhoso demais. Amém. Sem comentários. Vou orar. Amém, eu vou orar. Você já orar. faz parte dessa igreja, viu? Amém. Eu vou orar, irmãos. Senhor, e olha, meu Deus, se você de repente terminar ficando em Salvador, viu? Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, amém, nós cremos, Senhor. Cremos na Tua palavra, cremos que o Senhor é a revelação, é a verdade, é o ensino. E, Pai, nós sabemos que num tempo tão difícil como esse, um tempo tão duro, Senhor, Pai, às vezes eu olho as notícias e fico tão triste de ver as pessoas, Pai, os comentários, pessoas já entregues, Senhor, pessoas que ainda não estão com a marca da besta na mão, mas já estão no coração. Já aceitaram o anticristo em seu coração, porque a palavra diz que eles se entregariam às suas paixões, às suas mentiras, aos seus enganos. Pai, e nós temos visto tanta coisa errada, Senhor, tanta coisa errada. Pai, tanta coisa errada, Pai, que eu tenho visto, Senhor, pelo que eu tenho estudado, tenho descoberto. Quantas pessoas perderam a vida, Pai, simplesmente porque foram sacrificadas a Satanás. Acidentes, Senhor, que não foram acidentes. Pai, situações que foram planejadas, que foram orquestradas. E eu peço que o Senhor abra os olhos do teu povo, Senhor. Abre os olhos do teu povo para que eles entendam que há algo maior acontecendo. Há algo maior acontecendo sobre a igreja, há algo maior acontecendo, Senhor,
acima do Brasil, acima do mundo. Aleluia. Há lugares, há pessoas que estão caminhando para o mesmo lugar. Pai, nós vamos chegar. Em algum momento nós vamos chegar todos no mesmo lugar, Senhor. Todos no mesmo lugar. E quando finalmente chegarmos, a tua igreja, a igreja verdadeira, será arrebatada. Pai, aqueles que ficarem aqui ficarão na companhia do inferno, liderados pelo anticristo, por Lúcifer, por Satanás, pela besta, pelo filho das trevas, Senhor. Pai, a besta já está se manifestando em falsas profecias, em falsos ensinos, Senhor. É tanta coisa dizendo por aí, que histórias propagando a mentira. Mas eu creio, Pai, que a tua palavra e que a tua verdade, ela é a luz. E que o Senhor é o Rei, o Senhor é o Salvador, e o Senhor é a direção. E não há nada, Pai, que possa ficar no caminho da tua verdade, da tua obra, da tua graça e da tua luz. Conforta o coração. Pai, se entrou alguém aqui que precisava de respostas, que o Senhor conceda essas respostas. Se há alguém que precisa de maiores revelações, que o Senhor conceda essas revelações. Dá luz, ó Pai, a todos aqueles que me ouvem agora. Dá luz, Senhor, a todos aqueles que estão me ouvindo, para que esses sejam consolados pelo Senhor. E que o Espírito da verdade manifeste o caminho, manifeste a luz e manifeste, meu Pai amado, o espiritual. Pai, que as pessoas que não têm conhecimento sobre política, que não têm conhecimento sobre o mundo espiritual, possam ter discernimento, Senhor. Porque mesmo não tendo conhecimento, eu não conheço tudo, eu estou aprendendo mais, meu Pai amado, outras coisas agora, mas com discernimento a gente vai ver que aquilo não está certo, que aquilo é errado, mesmo sem saber exatamente o que está por trás. Dê discernimento a essas pessoas, aos meus irmãos nessa hora. E que o Espírito de Deus possa confortá-los e possa trazer revelação e possa trazer verdade. Em nome de Jesus de Nazaré. Amém e amém. Amém. E você que está aí, que a gente está recebendo os dízimos e oferta na conta, você já viu aí, a gente sempre fala também, quando você dá o dízimo e oferta, automaticamente você já está orando por você ali mesmo, você já está quebrando todo o mal. Olha o número da conta aí, para você, e né, o dizimista, o papel do dizimista ofertante é trazer o dízimo à casa do tesouro, e o papel de Deus é quebrar o mal. Se você faz essa parte, desde que Deus faz a dele. Então, Deus abençoe já poderosamente esse ato de dízimo e oferta que você trouxe através da conta bancária aí, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Tiago, Deus continue te abençoando ricamente, abundantemente, você, sua mãe, sua irmãzinha, toda a sua família. Em nome de Jesus, estamos juntos, viu? Muito obrigado por fazer parte da minha vida, viu? Muito obrigado por você fazer parte da minha vida. Deixa eu colocar um louvor aqui para a gente encerrar. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz que excede todo entendimento, o amor do Deus Pai Todo-Poderoso, a graça do Senhor Jesus Cristo de Nazaré e as doces consolações do Espírito Santo de Deus repouso sobre nossas vidas. Queridos, a qualquer momento a gente volta ao culto presencial, viu? Só estamos aguardando aí, né? Então, a qualquer momento, quando a gente for voltar, a gente avisa todo mundo, amém? Por enquanto, aqui online, terça-feira tem o culto da experiência com Deus, quinta-feira, o culto de libertação com o pastor Júnior Lima e a pastora Priscila, através da palavra. Sexta-feira, Clínica da Alma com a pastora Márcia Schettini. Clínica da Alma tem sido maravilhoso. Vou convidar você a falar com a pastora Márcia para também estar pregando também, viu? Amém. No Clínica da Alma, na sexta-feira. E domingo, se Deus quiser, estaremos de volta com o culto do amor. Muito obrigado, Gustavo. Deus te abençoe. Ama a sua vida. Amém. Amém. Deus abençoe. Amém. Amém. Deus abençoe, pastor. Amém, lindão. Encerrando com esse louvor, queridos. Obrigado a todos. Deus abençoe. Amém. Guarde a sua vida, guarde a sua alma. Olhe, guarde o seu coração para não pecar. Que o Senhor te dê uma semana poderosa. Toda ansiedade saia, todo medo do fracasso saia. Que você seja bem-sucedido essa semana. Fisicamente, espiritualmente, sentimentalmente, em todas as áreas. Em nome de Jesus. Alexa, Deus te abençoe. Todos vocês que estão aqui. Deus abençoe todos vocês que estão aqui. Com todas as sortes de bênção. Minha querida presbítera Marise, Lucas, lá em Curitiba, Jorge,
Érica, presbítera Célia, Laís, presbítero Josias, dona Valdinéia, Marília, presbítera Claudinha, Nani, Viviane, dona Eridan, Luísa, presbítero Júnior, Lidiane, Alexias, Jane Cordeiro, Camila Pinheiro, Haney, um beijo, Lara, Ângel, Fabrício Lindão, Conceito, Andréia, Bruno, João Manuel, Taizinha, Elda Dantas, Ana, Dila, meu amor, um beijo. Perfeito Estranho, vocês são demais. Dona Ana Célia, Solange, todos vocês que a gente orou também no início. Deus abençoe vocês poderosamente. Deus abençoe. Te amo, Fabrício. Sou Jorge, Deus abençoe. Minha presbítera Marília, minha intercessora, Deus abençoe. Renatinha, Nani, Deus abençoe. Estamos juntos. Deus abençoe todos vocês. Deus abençoe todos vocês. Deus abençoe todos vocês. Todos, todos, todos. Aleluia. Totalmente. Teu toque. Margarete, te amo, Deus abençoe. Abri o meu amor, minha esposa Thaís, pastora Thaís, Deus abençoe. Maria, João. Compreender. Se eu me humilhar diante do teu altar. Presbítera Marília, Ana Célia, Deus abençoe. Ao meu clamor. Deus abençoe vocês, viu, queridos, poderosamente.